Meus queridos, estamos de volta à nossa segunda parte da nossa revista, a lição 2. Aqui é o pastor Paulo Brito, da Assembleia de Deus, Ministério Espada do Espírito, voltando aqui com a segunda parte da lição, onde está o tópico 2, onde fala sobre consequências da ideologia de gênero. Observamos que, de acordo com a sua afirmação, troca de papéis entre homens e mulheres é pecado. E a ideologia de gênero procura forjar um falso idealismo sobre os papéis exercidos pela mulher e pelo homem, ou pelo homem e pela mulher, vice-versa. É isso que eles tentam inverter, tirar da mente da criança, do adolescente, do jovem e até mesmo de adultos. Por isso, eles afirmam que o sexo, o gênero, foram firmados ou formados de forma diferente, afirmando que foram construídos socialmente e que os mesmos devem serem desconstruídos. Queremos afirmar aqui que o sexo biológico, como é definido tanto na ciência e com respaldo genuíno da Bíblia, para os tais não servem ou nunca serviram. A revista Galileu, do ano 2015 e 2016, faz claramente apologia ao homossexualismo e ao lesbianismo de forma vergonhosa. Eles se reportam aos IJAs para tentar uma base sólida para suas controvérsias, mas caem numa areia movediça porque querem incutir na mente dos leitores um terceiro gênero. Para ele, é composto de transgênero, eunucos e intersexo. Aí é onde eles se bombardeiam. Para não ficar apenas nas suas ideias maléficas, criaram até um ABC do gênero para disseminar suas ideias malignas. Tomaram por base uma filosofia diabólica do biólogo Patrick Guedes, quando o mesmo alegava uma aberração tremenda quando dizia em sua publicação o que o decidido entre os protozoários pré-históricos não podem ser anulados por leis do parlamento. Patrick esquece que o Deus que criou os protozoários pré-históricos é o mesmo que definiu sobre o gênero humano, macho e fêmea. Só existe um terceiro gênero na cabeça doentia dos que assim pensam e agem. Na tal revista, eles publicam casos de jovens que foram maltratados, filhos, pelos pais, tentando sensibilizar a sociedade desprovidas da palavra de Deus a aderirem ao seu pensamento. Vejamos que quando Deus formou o primeiro casal, Ele não fez de forma aleatória. Ele dotou de estrutura físico-emocional, instinto sexual que capacitam para a reprodução e preservação da espécie humana. Um homem e uma mulher, e não apenas dois homens e duas mulheres. O propósito de Deus é que seus filhos procedam do casamento e não de outra maneira. A quebra dessa lei resulta em frutos amargos para a família. No casamento, a sexualidade exerce papel fundamental e indispensável para o bom relacionamento
entre os cônjuges, homem e mulher, e não ao contrário. Sabemos que ao nascer, o ser humano foi dotado por Deus de instintos específicos, sem os quais sua sobrevivência seria impossível. Por exemplo, quem ensinou o bebê a sugar o leite materno após o seu nascimento? Quem? Aí temos o instinto de sobrevivência, inserido por Deus no homem. Porque nós sentimos medos. É o instinto de preservação da vida. Porque são agressivas as pessoas. O instinto de defesa do seu território. O que faz que as pessoas construam amizades? O instinto gregário. Neste conjunto está inserido o impulso sexual que caracteriza o instinto da preservação da espécie humana. O homem pecador deturpou eventualmente e vem deturpando este impulso divino, gerando as muitas aberrações que vimos hoje. Mas isso não invalida o propósito de Deus de perpetuar a espécie humana através da sexualidade legítima e sadia entre homem e mulher. Portanto, qualquer prática fora da que Deus criou é ilícita, bestial e reprovada pela Bíblia Sagrada. E ainda mais estão debaixo do juízo divino. Os tais não ficarão impunes, porque Deus é santo e quer que todos homens sejam santos também. Eu sou contra a violência em todos os aspectos. Eu sempre digo que não é através de manifestações públicas que vamos coibir a disseminação dessa obra satânica pecaminosa. Mas precisamos urgentemente fazer jus ao chamado feito por Jesus à sua igreja, a anunciar o evangelho da paz, sem mistura, sem distinção, sem preconceito, sem briga, com amor para alcançar aqueles que estão sendo levados pelo diabo à prática horrorosa contra a própria criação. O homossexualismo é uma palavra formada por um vocábulo grego e outro latino, e pelo sufixo ismo. Homo significa mesmo, e sexual quer dizer que pertence, o mesmo pertence ao sexo. E ismo, também de origem grega, significa uma crença, uma doutrina. Por isso, devemos observar que o homossexualismo é a filosofia que apregoa como natural e aceitável o erotismo entre pessoas do mesmo sexo. Esse termo foi criado pelo jornalista húngaro, por nome de Károly Benek, nos anos 1824 a 1822. E em 1869, Károly usou esse termo junto ao governo alemão para defender alguns homens que estavam praticando e envolvidos em práticas eróticas com outros homens, ou seja, na prática do homossexualismo. Aí ele criou como defesa, como um advogado. Então, como o homossexualismo é a filosofia que dissemina como natural a prática do sexo entre pessoas do mesmo sexo, a homossexualidade é a condição ou qualidade de homossexual. O homossexualismo, para justificar a homossexualidade de seus adeptos, tentam demonstrar que o erotismo entre indivíduos do mesmo sexo, embora contrarie a lei de Deus, é inocente, romântica, afetividade, onde chamam de homoafetividade. Veja que loucura. O homossexualismo é pecado, é condenado pela Bíblia, é pecado abominável aos olhos de Deus.
Esse texto aqui muitos não aceitam, até tiraram de várias Bíblias, em Levítico, o capítulo 18, versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. Ainda que alguém venha optar pelo celibato, jamais perderá sua condição de homem, se for homem, de mulher, se for mulher. A Bíblia chama tal prática de prostituição, porneia. No grego, como está escrito lá em Judas, versículo 7, já que só tem um capítulo, ele diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram posta, por exemplo, sofrendo a pena do juízo ou do fogo eterno. A palavra de Deus diz de maneira direta e explícita, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, onde ele diz assim, que os sodomitas e os efeminados, esta é a expressão bíblica para designar homossexuais, ele diz que não herdarão o reino de Deus. Foi esse tipo de comportamento que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra, fazendo chover fogo do céu. Sodoma era uma cidade hostil e injusta. Sodoma não ficou famosa pela sua beleza no vale de Sidim, mas pelo seu pecado, como hoje a prática do homossexualismo é insinuada publicamente. Portanto, diz ainda a palavra do Senhor: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não é isso que Deus quer para o homem, mas as suas práticas pecaminosas levam a Deus a tomar decisões drásticas sobre os que semeiam e praticam tal pecado. Por isso devemos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, para que eles possam encontrarem finalmente a glória de Deus em sua vida. E nós não podemos, por hipótese alguma, deixar ser levado por qualquer tipo de coisa. Por isso, meus queridos irmãos, mudança de papéis entre homens e mulheres é pecado. Romanos capítulo 1, o versículo 25 ao versículo 32, diz, no versículo 25, que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura, o ego, do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. No versículo 26 diz assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Versículo 29 diz: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídios, contendas, enganos, malignidades. Tudo isso levou à conclusão do versículo 30, dizendo que tornaram-se, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, de ideias,
como a ideologia de gêneros, sendo desobediente aos pais e às mães. Por isso, meus queridos irmãos, o versículo 31, ele encerra dizendo: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, eles dizem aqui, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Está aí os políticos que, conhecendo toda essa injustiça, por termo de lei, querendo incutir como lei de ensino nas nossas escolas. Querendo dizer que não somos homofóbicos, amamos os homossexuais, oramos por ele, pedimos a Deus que Deus liberte, para que eles não sejam alcançados pela justiça de Deus. No capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios, ele declara a distinção marido e mulher, quando ele diz marido homem e esposa mulher. E ele diz no versículo 22, vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Ele não está dizendo vós, fulano, sujeitais a fulano, não. E ele vai até o versículo de número 36 ou 33, que diz que cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então, confusão de identidade para o ser humano. Veja que loucura. Não é mais pelos órgãos genitais que querem definir o sexo. Desta feita, segundo a ideologia de gênero, a maneira que a criança vai crescendo, ela vai descobrindo o que quer ser. Absurdo. Absurdo isso. Isso deixa de ser loucura e passa a ser uma afronta contra ao Deus Criador. Aí Paulo dispara em Romanos 9,30, quando ele diz, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Paulo fala isso com muita certeza. Por isso, no subtópico 3 diz, desvalorização do casamento e da família. De acordo com a ideologia de gênero, a família é brutalmente desvalorizada. Aquilo que é conhecido como a célula máter passa a ser tratada como um simples rótulo social que pode ser descartado de acordo com os efêmeros prazeres carnais esboçado por Satanás ou endossado pelo maligno que sempre visou destruir a família que Deus criou como mãe da sociedade. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 3 da sua carta a Timóteo, dizendo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Preste bem atenção. E ele ainda diz no versículo 5, tendo aparência de piedade, de amor, de compaixão, mas nega a eficácia dela. Destes, afasta-te para longe. Porque no ponto 3, quando nós vamos estudar, diz o ideal divino quanto ao sexo. Aí preste bem a atenção. A criação de dois sexos está explicitamente claro que ao criar o homem e a mulher, Deus definiu ambos através dos órgãos genitais, denominando assim macho e fêmea. Já está explicado na primeira e na segundo tópico. Por esta razão é pecado querer alterar o que está escrito para se adequar a qualquer tipo de ideologia absurda
e muito mais como esta. Portanto, Deus e sua palavra está acima de qualquer cultura. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, e versículo 17. Ele diz, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, meus queridos irmãos, o casamento monogâmico e o casamento heterossexual, de acordo com a Bíblia, Deus criou o casamento monogâmico, monsomático e heterossexual. O casamento monogâmico, o casamento monossomático e o casamento heterossexual. Observamos que Deus nada fez aleatoriamente. Na instituição do casamento, não foi diferente. Ele estabeleceu regras e critérios que devem ser guardados como regulador em todas as culturas e em todas as épocas. Isso é muito importante. Vivemos numa sociedade secularizada, levada ao relativismo, que discute a doutrina do casamento como se fosse algo criado pelo homem e ousa colocar o seu modus para satisfazer os princípios estabelecidos pelo próprio Criador. Quando a Bíblia diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, está autenticando que o casamento é heterossexual. Por isso a união homossexual é uma afronta ao próprio Deus e também ao seu propósito. O casamento recomendado por Deus é a relação entre um homem e uma mulher, dois gêneros distintos, e é designado como casamento monogâmico. Quando a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne, entendemos aí como casamento monossomático. E quando observamos que o sexo não é pecado, porque o sexo é bom para o ser humano. Então, o sexo não pode ser considerado como pecado. O sexo é bom quando desfrutado com amor, com fidelidade e alegria no casamento monogâmico, homem e mulher. Por isso, meus queridos, a educação dos filhos com distinção de sexo é de nossa responsabilidade. Não se limitar apenas em suprir as necessidades peculiares, como alimentar, vestir, mas vai muito além desse requisito. No mundo relativista como o nosso, é de suma importância cuidados em todas as áreas que envolvem a nossa família. Devemos primeiro levar nossos filhos a ter conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo demonstrou aos pais da igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 4, advertindo, dizendo os pais a não provocar ira nos filhos no momento de educação, principalmente quando se fala numa educação em direção a Deus, para a gente não provocar ira aos nossos filhos, mas criai-o na demonstração e na doutrina de Cristo. Manter sempre um diálogo com nossos filhos no tocante à sua responsabilidade e privilégios que eles têm em honrar seus pais, como também falar cuidadosamente sobre a diferença entre o homem e a mulher em relação aos seus órgãos genitais. Isso na minha infância, eu confesso, não havia necessidade, porque o mal dessa ideologia de gênero não tinha atravessado o Atlântico, mas agora é necessário porque chegou até nós. Mas qual a nossa posição como servo de Deus e como igreja sobre esse assunto?
não está tudo perdido para os homossexuais. Jesus Cristo morreu por todos e por isso a Igreja de Cristo está de portas abertas. Não para confrontar o seu comportamento, mas para te abraçar e mostrar que é necessário aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e ter uma mudança de vida radical. Temos vários testemunhos que Cristo libertou muitos e hoje vive uma vida socialmente e cristã com um comportamento exemplar segundo a vontade de Deus. Aqui encerra a nossa lição, concluindo desta forma: a ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. A coada parcela da sociedade não esboça a reação e o mal vem sendo pregado ou propagado. No entanto, a igreja não pode fechar os olhos para a inversão dos valores. Os cristãos precisam reagir e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. E para você, meu querido amigo, para você, meu querido irmão, um abraço e que leve esta palavra genuinamente. Queremos formalizar e encerrar aqui dizendo: nós não somos homofóbicos. Amamos os homossexuais, mas não queremos que eles sejam condenados no dia do grande juízo de Deus. Deixo meu abraço e a paz do Senhor até a segunda aula, que Deus assim nos conceder.